Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp, que já conquistou novamente a grande audiência que sempre teve. Estou muito feliz, muito contente. Quero agradecer você, meu ouvinte, pela grande audiência. Você que já se acostumou com o horário das sextas-feiras às 5h30 da tarde, 17h30, pela Rádio Mundial 95,7 FM ou na página da internet www.radiomundial.com.br. Em outras cidades, estados e até países você pode assistir. E por isso eu fiz uma surpresa para você hoje, você vai ver daqui a pouquinho. Para quem ainda não me conhece, eu sou André Kepp, doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo, e elaborador da Transpsicanálise. Então, a surpresa é o seguinte, eu vou trazer temas atualíssimos, não são atuais, atualíssimos, porque eu estava vendo que alguns temas estavam ficando um pouco antigos e tudo mais, então são temas atualíssimos. E o tema de hoje, já o nome vai te chamar a atenção, porque é o seguinte, são os 15 sexos. Ué, o que é isso? Os 15 sexos. E o tema de hoje, então essa é a parte 1 do programa, e o tema de hoje é sobre o heterossexual masculino e o heterossexual feminino. O homossexual masculino e o homossexual feminino, que são sexos que a nossa sociedade conhece melhor. Então vamos começar por aí que é mais fácil, não é verdade? Mas afinal de contas, o que são 15 sexos? São 15 formas das pessoas se expressarem a partir da sua própria sexualidade. Então, 15 formas de expressão. Algumas pessoas podem até dizer, ô André, mas é o seguinte, eu sou contra isso. Aí outras vão dizer assim, eu sou a favor dessas várias expressões da sexualidade, mas eu vou colocar minha posição. A minha posição é a posição da ciência. A ciência é neutra. Então, eu não vou nem me colocar contra, nem a favor. Eu observo o que está acontecendo. Porque, veja bem, na atualidade, o que acontece? Por exemplo, dentro de uma empresa, eu vou dar um exemplo, né, que eu mesmo acompanhei. Então, uma pessoa está trabalhando na empresa, até um certo momento, ele vem caracterizado como homem, etc, etc, etc. Então, um homem normal, etc. De repente, vem caracterizado como mulher. E já mudou a identidade para uma identidade feminina. E aí? Como é que lida com essa pessoa? Como é que chama? Ele ou ela? E aí? O que fala com essa pessoa? Então começa a ficar complicado. E essas situações estão acontecendo nas casas, nos ambientes familiares, nos ambientes de empresa. Então tá difícil, né, entender todas essas nuances para a maior parte das pessoas. A ciência ela entende muito bem, mas há essa dificuldade, e são situações atualíssimas. Então, hoje não é aquela situação, o meu filho é homossexual e eu não sei lidar com a situação, etc, etc, etc. A situação hoje é a seguinte, meu filho está se tornando um transexual, e aí? Como é que eu faço? E agora? Né? Então, vamos falar da posição da ciência, que é a minha visão sobre os 15 sexos. A ciência não é nem contra nem a favor dessas expressões da sexualidade. A posição da ciência é neutra. Nem empurra a pessoa para esses comportamentos, dizendo assim, não, mas agora é moda, seja assim. Não, na Europa faz todo sentido, então seja assim. Não, nem empurra a pessoa para esse comportamento, nem proíbe, nem diz assim, olha, não pode, porque eu não quero, porque eu não gosto. Então não é nem ficar contra, não é nem ficar a favor. Apenas observa, vê o que está acontecendo e interage com essas situações atualíssimas, né? Então, por exemplo, justamente essa situação, né, da transexualidade. Você sabia, por falar disso, que transexualidade entrou na normalidade? Você sabia disso? Porque
você já deve saber, né? Acho que você é bem informado ou bem informada, você já sabe que homossexualidade já entrou na normalidade. Não é visto nem mais como patologia, nem mais como crime ou aberração, nada disso. Então, é considerado na atualidade comportamento normal e eu vou explicar isso para você. Mas, o que aconteceu essa semana é que a transexualidade foi considerada pela ciência também comportamento normal. E agora? Você não pode nem dizer que o cara é louco. Você não pode dizer assim, você é maluco, você faz umas coisas estranhas. Então você não pode usar essa expressão. Por quê? Porque já entrou no comportamento normal. E agora? Como é que você faz? É teu amigo, vinha de Marcão, agora virou Márcia. O que você faz? Finge que não viu, olha para o lado, cumprimenta. Às vezes não tem nem o que falar, se eu não estou preparado para lidar com esse fenômeno atual, que são as várias sexualidades. Então, na sequência eu dou continuidade. Hoje nós vamos falar do heterossexual masculino, heterossexual feminina, do homossexual masculino e da homossexual feminina. Eu só quero dar algumas dicas para você, 2 dicas hoje, e na sequência nós continuamos. Primeira dica: você que precisa conversar, desabafar, resolver alguns problemas, ou planejar uma vida melhor, ou mesmo tratar a depressão, a ansiedade, outros transtornos, questões que precisam de um cuidado psicológico, psicossomático, ou até transpessoal, espiritual, você pode marcar consultas comigo, Dr. André Kepp. Agora, comigo, prefira pelo WhatsApp. WhatsApp eu vou passar para você. 99684-2357. 99684-2357. Ou com a doutora Rosana Kepp, que faz um trabalho muito bom com adolescentes, com jovens, com muitas pessoas. Ela faz um atendimento muito bom, você vai conferir. E aí o telefone dela é o 97191-7232. 97191-7232. Segunda dica. O meu livro A Origem da Terra, História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, já é um best-seller que pode ser comprado em qualquer livraria do Brasil. Nesse livro você encontrará fatos surpreendentes que aconteceram no passado da Terra, com a descrição de cataclismas, aconteceram vários, da Atlântida, da Lemúria e de outros acontecimentos impressionantes. Então os editores lá da editora Madras me fizeram colocar o seguinte subtítulo: A História que Nunca Foi Contada. Do título, A Origem da Terra. Por quê? Porque realmente essa história nunca foi contada antes. E eu descobri por textos antigos, pesquisas científicas muito atualizadas, muito avançadas. Então isso me ajudou para fazer esse livro que já se tornou um best-seller. Então é o Divã de André Kepp. Aliás, o Divã de André Kepp é o meu programa. Olha aí eu me confundindo aqui um pouquinho. É A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras. O meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André da Rocha Kepp. É que esse assunto é um assunto difícil, não é tão fácil quanto parece no primeiro momento. Porque tem algumas pessoas na atualidade que dizem assim, eu tenho dificuldade, não é que eu tenho preconceito, mas eu tenho dificuldade de lidar com o homossexual, ou com a homossexual. Agora, você imagina com o trans, com o travesti, com outras manifestações da sexualidade. Imagina como fica, né? Então, nós vamos observar e interagir com esses 15 sexos. O que eu vou fazer aqui é uma observação, uma interação, de modo biopsicossocial, que eu vou explicar rapidamente. Então, quando eu falo sexo, eu estou falando do aspecto biológico, porque tem pessoas que só se atentam ao aspecto biológico e pensam assim, bom, a sexualidade é muito simples, ou é homem ou é mulher, porque ou nasceu com o órgão sexual masculino ou nasceu com o órgão sexual feminino e ponto final. Mas cara, você já pensou no intersexo? Sabe o que é um intersexo?
é o antigo hermafrodita. Ele nasce com as duas genitálias. Ele tem o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. E agora? Esse indivíduo é homem ou é mulher? Ou não é nenhuma coisa nem outra? Como é que se define? Então a coisa não é tão fácil quanto parece. Então eu vou colocar como sexo o aspecto biológico, tá bom? Orientação sexual é o aspecto psicológico, porque tem também a mente da pessoa interagindo. Então a orientação sexual é o aspecto psicológico, é a mente da pessoa. E a maior parte dessas manifestações da sexualidade tem o aspecto psicológico como aspecto principal e não o biológico, tá? Então é a psicologia da pessoa que traz estas condições, que traz estas expressões. E gênero, eu vou chamar de aspecto social. Agora, vamos falar agora dos sexos mais conhecidos e aceitos pela nossa sociedade. Então vamos começar pelo mais fácil, vamos tornar o assunto mais fácil. Primeiro, heterossexual masculino. É aquele cara que tem o sexo, né? Ele tem a biologia do homem. Aí você vai dizer assim, mas é sempre homem, sempre tem as características masculinas. Veja bem, até do ponto biológico, nós temos o cromossomo, nós homens, Y, que caracteriza o homem, mas nós temos o cromossomo X. Então nós temos características semelhantes à mulher, em alguns aspectos. Então até na biologia, pelos seus cromossomas, você tem esses aspectos de biologia de homem e de mulher. Agora, no homem prevalece os aspectos da biologia do homem, inclusive pela produção de hormônios masculinos. Bom, orientação sexual. Este homem tem atração por mulheres. Então, psicologicamente, ele tem a sua atração totalmente voltada para mulheres. Aí você vai dizer assim, não, mas nem sempre, às vezes dá uma escorregada, etc. Claro, isso não tem nada de errado nisso e também o homem pode ver a beleza num outro homem, ele pode encontrar no outro homem uma pessoa que ele gosta muito, e isso não tira a condição dele de homem, não tira a condição dele de heterossexual masculino, entendeu? Então, gênero masculino, que a sociedade... Então, gênero é o aspecto social. É a sociedade que cria esse aspecto social. Então, o cara tem que ser macho. E aí o cara confunde masculinidade com um machão, que é um modelo ultrapassado. Ele acha que tem que ser agressivo, tem que bater, tem que xingar, tem que falar palavrão. Desculpe o termo, tem que coçar o saco na frente dos outros. Não é verdade? Então, é aquela pessoa que acha que isso é ser homem. E isso não é ser homem, esse é um modelo social. Eu até prefiro que a pessoa seja homem, mas desenvolva mais a inteligência e não esses aspectos de xingamento, agressão física, porque isso não é ser homem. Isso é ser machão e da pior forma possível. E vamos falar de um segundo tipo e depois nós continuamos, né? Segundo, heterossexual feminina. Sexo, biologia da mulher. Então, aquela mulher que tem o corpo bem feminino, bem marcado pela biologia da mulher. Também por questões hormonais, principalmente. Orientação sexual, ela tem atração pelo homem. E se sente bem, às vezes também olha uma menina, também acha bonita, mas isso não tem nada de anormal e de errado. Então, mas tem basicamente atração pelo homem. E o gênero é o feminino, é o papel da mulher na sociedade. É como a sociedade construiu esse papel da mulher, que até pouco tempo era um papel muito de beleza, de sexualidade, não era um papel de inteligência, de assumir algumas funções que as mulheres assumiram. Por isso, o fenômeno social que mais mudou a nossa
sociedade, nos últimos anos, foi a revolução da mulher. Essa revolução mudou completamente a sociedade. Então, hoje a mulher sai para trabalhar. Ela não fica em casa apenas cuidando dos filhos. Então, ela mudou completamente o seu papel, até a ponto da gente já não saber mais hoje o que é feminino, porque o gênero é ditado pela sociedade. E a sociedade vai ditar um outro gênero na atualidade, para a heterossexual feminina. Bom, eu vou dar 2 dicas para você e aí nós concluímos o nosso tema de hoje com os homossexuais, né? Bom, primeira dica. Você que precisa conversar, desabafar, resolver alguns problemas ou planejar uma vida melhor, ou mesmo tratar a depressão, ansiedade e outros transtornos, questões que precisam de um cuidado psicológico, psicossomático e até transpessoal, espiritual, você pode marcar consultas comigo. Eu sou o Dr. André Kepp, e aí pelo WhatsApp, pelo 99684-2357, 99684-2357, ou com a doutora Rosana Kepp. E aí, pelo telefone, o WhatsApp é 971917232. Ela faz um trabalho excelente, você vai gostar muito. É o 971917232. E a segunda dica é a seguinte: o meu livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, esse é o subtítulo, já é um best-seller no Brasil, que pode ser comprado em qualquer livraria do Brasil. Nesse livro você encontrará fatos surpreendentes que aconteceram no passado da Terra, com a descrição dos cataclismas, da Atlântida, da Lemúria e de outros acontecimentos impressionantes. Dos cataclismos, né, melhor dizendo. E outros acontecimentos importantes. Então, é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras. O meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp. Bom, e agora vamos concluir o nosso tema de hoje, lembrando que hoje estamos falando sobre os 15 sexos. E já falamos sobre o heterossexual masculino, a heterossexual feminina. Vamos falar agora de 2 sexualidades que sempre sofreram mais preconceito social, a ponto de no passado serem consideradas ou loucura. Sabia disso? Homossexualidade já foi classificado como loucura. A pessoa era internada no hospício porque era homossexual. Ou crime, ela era presa por prática de sodomia. Então ela era presa por prática sexual homossexual. Então, evidentemente, essa época já passou. O preconceito ainda persiste, mas esse preconceito precisa ser superado. Então vamos falar do primeiro, que é o homossexual masculino, né? A primeira sexualidade, homossexual masculino. Bom, então vamos naquelas inscrições, biopsicossocial. Então, bio, sexo, tem a biologia do homem. Não faz nenhuma alteração significativa na biologia. Então você vê, tem a biologia do homem. Orientação sexual, atração pelo homem. Então não tem tanta atração pela mulher, ou quase não tem atração alguma pela mulher, e tem forte atração sexual pelo homem. O gênero é masculino, mas com características femininas também. Então podemos colocar aqui masculino e ou feminino, porque o modo de falar pode ser feminino. Então pode ter muitas características mescladas entre o masculino e o feminino. E com essas características mescladas, você vê a pessoa e vê um comportamento diferente que você identifica como sendo homossexual. Agora, entenda que não é opção. Isso a ciência já discutiu em vários congressos, já debateu, já discutiu, já dialogou em vários congressos e chegou à conclusão que não é uma opção. Não é que um dia a pessoa diz assim, hoje eu escolhi
o dia de hoje para eu me tornar homossexual. Eu vou ver como é que é. Como é que a pessoa escolhe isso? Né? Então, vamos dizer que em casos assim excepcionais o indivíduo vai escolher isso, mas normalmente ele não escolhe. Por quê? Porque sofre tanto preconceito, a vida fica tão complicada, fica tão difícil. Então por que essa pessoa vai fazer essa escolha? Então não é uma escolha, não é uma opção, é uma condição. O termo científico, tá? Estou usando o termo que a ciência usa. Não é opção, é condição. Então, na maior parte das vezes, a pessoa não escolhe. Ela vive esta condição, ok? Então, vamos falar o seguinte. Então, por isso que no homossexual masculino, o gênero é masculino e ou feminino. Na homossexual feminina, no sexo é a biologia da mulher, não faz alterações significativas na sua biologia. Orientação sexual, atração pela mulher. Então, a atração é voltada quase que exclusivamente pela mulher ou principalmente voltada para a mulher. E o gênero, como às vezes tem alguns comportamentos masculinos, que na gíria entra por aí, é o motorista de caminhão, aquela coisa toda, né? Então, como tem alguns aspectos masculinos mesclados com outros aspectos femininos, então por isso que a gente vai dizer que o gênero é feminino e ou masculino. Tem aspectos bem femininos e tem aspectos muito masculinos. Porque você tem algumas homossexuais femininas muito femininas. Você olha na rua, elas não parecem que têm uma outra orientação sexual. E outras você já percebe que tem já o jeitão do homem. Né? Mas elas não chegam a fazer mudanças biológicas significativas. Então é só o jeitão. Por isso que no gênero nós vamos encontrar feminino e ou masculino. Isso faz com que essas pessoas sejam diferentes da gente e sofram muito preconceito porque a gente não entende o comportamento delas. Às vezes o preconceito vem da nossa ignorância. Então eu não entendo por que essa pessoa é assim. Então, tem gente que popularmente diz assim, mas isso é safadeza. Não é safadeza. Mas esse cara aí não presta. Não é isso. Entendeu? Não é que um dia o cara acordou e disse, mas hoje eu vou querer ser homossexual porque é melhor. Não é isso. Ele tem uma série de processos psíquicos, né? Processos psicológicos. A mente dele direciona o comportamento dele ao comportamento homossexual. E isso não é mais patologia. André, mas você é a favor ou contra a cura gay? Cura gay é uma idiotice, né? Desculpe o termo, porque você só cura doença. A condição homossexual não é considerada mais doença. Então não tem cura gay. O que tem é o seguinte, a pessoa vai fazer um tratamento para ela se encontrar. E ela tem todo o direito de se encontrar numa condição ou em outra, né? Então, o psicoterapeuta não empurra nem para cá nem para lá. Ele vai fazer a pessoa se encontrar. E isso que é importante. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e não perca na sequência a parte 2, hein? E uma excelente semana para você e até a semana que vem.